Gente, eu finalmente cortei o meu cabelo, mas eu vou te contar, viu, que tá na transição capilar não foi uma coisa nem um pouco legal. Foi quase 2 anos de muita dor e sofrimento. E eu vou te contar agora por que eu sofri tanto. Olá, amantes da noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Obscura, muito prazer pra quem ainda não me conhece e olá pra quem já me conhece. Vocês sabem que eu cortei meu cabelo, né? Tá todo mundo vendo. E eu fiquei de contar pra vocês como foi a minha transição capilar. E, gente, não foi nem um pouco fácil. Pra ser sincera pra vocês, eu nem sabia o que era não ter o cabelo com química. Eu tenho cabelo com química desde criança e eu nem me lembro como que o meu cabelo era sem ter esse alisamento. Então, a minha vida toda foi essa luta de tentar mudar a textura do meu cabelo, de tentar mudar como eu era. E, gente, foi uma vida toda sofrida, uma vida toda judiada e não é fácil. Eu vou contar pra vocês a minha história, gente. A história do meu cabelo, que é uma história engraçada, é uma história triste, é uma história cheia de coisas que foram super tóxicas pra mim. E talvez essa história você se identifique com ela. E talvez você não se identifique com essa história, mas talvez você tenha alguém na sua casa ou alguma amiga que pode se identificar. Então, antes de eu começar a contar essa história, eu já vou pedir você para se inscrever aqui no canal, para esse canal, cada dia que passa, crescer mais e eu levar mais coisas interessantes para outras pessoas. E vou pedir também para você ativar o sininho aqui, né, para você sempre ser notificado. E não esqueça, gente, de dar um like nesse vídeo, mesmo antes dele começar, tá bom? Então bora lá. Essa história toda, ela começou quando eu era ainda criança. Porque naquela época, quando eu era criança, assim, há uns 15 anos atrás, não era nem um pouco comum a gente assumir nosso cabelo crespo. Por quê? Porque a gente era zoado, a gente sofria preconceito, as pessoas olhavam feio pra você na rua, falavam que seu cabelo era duro, então ninguém queria passar por essas coisas. Então, normalmente, quem tinha o cabelo cacheado ou crespo, normalmente usava ele trançado, ou amarrado, ou alisado, ou atolado de creme, até o cabelo ficar lambido. Então, eu cresci a minha vida toda sendo meio que obrigada a esconder o meu cabelo. Quando eu entrei na escola, que aí que eu comecei a ter uma vida mais social, gente, não tinha. Sério, não tinha muitas meninas com cabelo assim. Pelo menos na escola que eu estudei, nas minhas escolas, eu era uma das poucas meninas que tinha a pele negra e era uma das poucas meninas que tinha cabelo, assim, crespo. Eu e minhas irmãs. Então, a minha mãe, ela também não tinha muita paciência com o nosso cabelo. Ela sempre, igual eu falei, ela sempre trançava ou sempre prendia. O cabelo nunca tava solto. E se ficasse solto, nossa, o cabelo virava um fuá, porque eu era criança, eu não sabia cuidar. E minha mãe não tinha paciência pra fazer os cuidados que um cabelo cacheado e crespo precisa. Mas aí, com toda essa pressão que acontecia em cima do nosso cabelo, as coisas, pelo menos comigo, foi acontecendo muito sutil. Eu já estava acostumada a usar o cabelo preso, já estava acostumada a não ver o meu cabelo natural, só os dias que eu precisasse lavar. E os dias que eu lavava era um sofrimento, porque o cabelo ele não tinha muito cuidado. Era um cabelo que estava muito seco, desde criança meu cabelo sempre foi muito seco, então pra pentear era uma tortura, eu não sabia pentear, eu não sabia mexer nele, então quem fazia essas coisas era minha mãe, ou a minha avó, as minhas próprias irmãs, então era muito trabalho que a gente tinha nessa época, então as coisas realmente foram acontecendo muito sutil. Eu lembro que na época, a minha irmã mais velha, ela já relaxava o cabelo
E naquela época ela também usava um pente quente. Eu não sei se vocês conhecem o pente quente, mas o pente quente é um pente mesmo, só que ele é um pente de ferro, que você coloca ele no fogo e ele esquenta e aí você passa esse pente no cabelo e ele alisa o seu cabelo. Mas, gente, ele mais queima o cabelo do que alisa. Então, como eu já tava vendo as minhas irmãs e a minha mãe, a minha avó também usava o pente quente, eu comecei a querer também usar. A minha avó também, ela usava Enê no cabelo, pro cabelo ficar liso. Então a minha família toda já tava tendo aquele costume em alisar o cabelo. Só eu que ainda não, porque eu era criança. Então eu só usava ele preso mesmo. Mas não sei se foi uma boa decisão que eu tomei, mas eu resolvi pedir minha mãe pra passar esse pente quente no meu cabelo também. E sério, gente, foi... Eu não consigo nem imaginar como que eu aguentei passar aquilo no cabelo. Aquilo era uma tortura. Sério, o cabelo queimava na hora, porque não tinha controle de temperatura. Você colocava o pente no cabelo e já fazia um barulho de esturricando, sabe? E dava aquele cheiro de queimado. Fora quando você queimava a cabeça, se encostasse o pente na pele já queimava na hora. Então, gente, sério, pente quente é uma tortura. Depois vocês olham aí na internet, escreve pente quente e olha, porque aquilo ali é um instrumento de tortura, aquilo ali não é um instrumento de beleza. Então foi uma época muito péssima na minha vida, a época que eu usava pente quente. Mas enfim, chegou uma época que eu não queria mais usar pente quente porque era muito ruim, gente. Demorava muito pra fazer, machucava a cabeça, me queimava toda. Fora que, coitada da minha mãe, sabe? Era ela que passava em mim, ela passava em mim, nas minhas irmãs, na minha avó e ainda passava nela, então eu comecei a ficar com dó dela também. E aí eu não queria usar mais pente quente. E como a minha irmã já passava relaxamento no cabelo, eu pedi minha mãe pra passar em mim, só que a minha mãe não deixou de primeira, porque ela falava que eu era muito criança, que era melhor esperar um pouquinho, mas aí eu fui insistindo, até que um dia ela deixou. Aí a gente foi na loja e compramos um produto pra passar no cabelo. Eu não sei falar o nome dele direito, mas eu acho que se fala Toin Floft. Era até um creme, vinha uma caixinha, era do Netinho na época, que era o Netinho que vendia, né, esses cremes de relaxante de cabelo. E tá, pegamos e passamos no meu cabelo. E assim, pra mim naquela época ficou ótimo. Meu cabelo abaixou, ele não saiu totalmente os cachos, mas ele tirou o volume, que eu não gostava de volume, ele tirou o volume do meu cabelo, ele definiu mais meus cachos e ele até então me deixou bem feliz com o que eu tava vendo. Só que o problema do relaxante capilar é o seguinte, pelo menos comigo acontecia isso. Não sei se com você que já relaxou, ou sei lá, não sei se aconteceu, mas comigo acontecia isso. O relaxante capilar, ele tem um cheiro extremamente forte. E é um cheiro que não passa. Pelo menos no meu cabelo, ele durava uns 2 meses, ficava aquele cheiro muito forte de química. E não adiantava lavar, não adiantava hidratar, não adiantava passar creme com cheiro bom, porque o cheiro não saía de jeito nenhum. E ele queimava muito a cabeça quando o relaxante estava agindo, porque você tem que passar ele no cabelo e deixar agir ali pelo menos uns 40 minutos. E esses 40 minutos era assim, parecia que tinha ácido no meu couro cabeludo, porque queimava, ardia, doía e era um maior sofrimento, gente, sério mesmo. Então, relaxar o cabelo não era bom. Não era uma coisa assim que eu recomendo, porque dói, demora, é difícil de passar. E fora também que o cabelo fica extremamente ressecado. O meu cabelo, ele caía muito, ele ficava assim, ralo, sabe? E ele também não crescia. Ele meio que parou de crescer e tudo, o pouquinho que ele crescia, chegava nas pontinhas e ficava tudo quebrado. Aquelas pontas secas, cheias de ponta dupla, tudo
igual uma árvore, cheia de galho, horrível. Sério, gente, vocês não têm noção o quanto ficava ruim a textura do cabelo com relaxamento. Mas aí beleza, aí fiquei relaxando o cabelo, assim, eu sempre relaxava de 2 em 2 meses, e quando começava a crescer uma raizinha, eu já ficava assim, me sentindo feia, me sentindo mal, o cabelo já não tava me agradando, e sei lá, gente, não sei nem explicar, mas assim, na época eu achava que eu ficava bonita, mas na época eu ficava infeliz por ter que me prestar isso de 2 em 2 meses. De 2 em 2 meses ter que fazer essa tortura comigo mesma e ficar esse tempo todo com o cabelo fedendo e esse tempo todo com o cabelo quebrado, feio, estranho. Então, por mais que eu achava que ficava assim melhor, mas também, sei lá, era estranho. Mas aí, beleza. Isso era o que eu fazia quando eu era criança. Gente, claro que isso eu tô falando o que acontecia comigo. Não quer dizer que todo mundo que usa relaxamento fica com o cabelo com cheiro ruim ou essas coisas que eu disse. Eu estou falando pra vocês a minha experiência capilar. Então tudo que eu tô falando aqui pra vocês foi o que aconteceu comigo. Não quer dizer que acontece com outras pessoas ou que aconteceu. Eu estou dando o meu relato. Então era isso que acontecia comigo quando eu era criança e usava relaxamento no cabelo. Mas aí foi isso que aconteceu comigo quando eu era criança. Aí eu cresci, né? Comecei a virar pré-adolescente e eu entrei na escola que estudava de manhã. E quando você estuda de manhã, assim, qualquer segundo que você tem a mais para poder dormir é totalmente precioso. Então, nessa época que eu usava relaxamento no cabelo, eu tinha que molhar todo dia, eu tinha que ficar penteando ele todo dia, passando creme, amassando. E naquela época, isso tava me prejudicando. Tava prejudicando porque eu tava chegando atrasada na escola, eu tava ficando sempre com sono. Então, eu resolvi mudar meu cabelo mais uma vez. Aí, eu tive uma bela ideia. Mentira, eu tive uma péssima ideia. Eu resolvi simplesmente voltar a passar pente quente no meu cabelo. Gente, nem acredito nisso. Eu resolvi voltar a alisar o cabelo com pente quente. Só que o problema é que o meu cabelo tinha relaxamento. Ele já estava com química. Então, quando eu voltei a passar aquele troço no meu cabelo, o meu cabelo caiu. Sério, ele quebrou todo onde eu comecei a passar. Assim, isso não aconteceu de uma vez, não. Ele foi quebrando. Eu tinha o cabelo grande, meu cabelo era assim, ó, mais ou menos. Aí ele foi quebrando, aí foi quebrando, aí foi quebrando. Quando eu fui ver, tinham se passado 5, 6 meses e eu tinha perdido quase a metade do meu cabelo sem ter cortado. Eu tive muito corte químico e também tive muito quebrado no meu cabelo, porque além de continuar usando pente quente, eu também continuei relaxando o cabelo de 2 em 2 meses pra poder ficar aquela raizinha baixa, sabe? E eu ficar com o cabelo bem lisinho, que era o que eu gostava na época. Mas então, quando eu entrei na adolescência, ali pros meus 12, 13 anos, eu gostava do cabelo escorrido, cabelo bem lisão mesmo. Foi quando eu comecei a usar o meu visual mais sobrecarregado, comecei a usar umas roupas mais exageradas um pouco. Então naquela época, menina de cabelo cacheado, com o visual alternativo, não tinha não. Não tinha. Realmente não tinha. E eu, como não era nem um pouco corajosa, não ia ser a desbravadora e nem a primeira, né? Então, dá-lhe cabelo liso pra mim, gente. Então eu comecei a me inspirar nas pessoas que eu gostava naquela época, nas artistas que eu gostava. Ali com meus 12 anos eu era muito apaixonada com a Emily. Na verdade eu sou apaixonada com a Emily até hoje, da banda Evanescence. E eu
ela tinha cabelo grande, ela tinha cabelo liso, ela era branca e ela era tudo que eu nunca ia ser na minha vida. Mas eu ainda assim insistia em tentar ser pelo menos um tiquinho parecida. Então eu alisei o meu cabelo, deixei ele lisinho, pintei ele de preto pra ele ficar pretinho, passava relaxamento na raiz pra raiz ficar bem baixinha e assim, pra mim eu tava linda naquela época. Pra mim eu tava bonita, eu tava de acordo com o padrão que eu gostava na época, que era esse padrão, né, de meninas brancas, do cabelo liso, cabelo extremamente preto. Então eu tava me encaixando naquele meio que eu gostava. Essa foto aqui é uma das primeiras fotos que eu tenho depois que eu virei adolescente. Então é uma foto que eu tô com o cabelo já liso e é uma foto que eu tô num show, num evento. Eu tava, acho que era um evento de metal, se eu não me engano. E assim, eu queria me encaixar com as meninas que estavam lá. Então eu fui assim, com medo e com vergonha de não ser aceita, mas fui me sentindo bem por estar com o cabelo liso. Então essa é uma das primeiras fotos que eu tenho depois que eu comecei a deixar o cabelo liso mesmo, não só com relaxamento, mas também relaxando e usando o pente quente. E assim, eu gostava muito de como eu era nessa época. Eu usei o cabelo desse jeito, liso e preto, acho que por uns 5 anos mais ou menos. O meu cabelo, eu tinha que estar sempre hidratando, tinha que estar sempre cuidando dele, porque a química do relaxamento mais o calor do pente quente deixava ele extremamente ressecado e quebradiço. Então, pra mim não ter essa perca de comprimento do cabelo devido à quebra, eu tinha sempre que estar ali cuidando, comprando cremes, passando reparador de ponta, hidratando e assim, cuidando muito pra manter meu cabelo sem perder o comprimento. Então era uma luta pra ter esse cabelo do jeito que eu gostava na época. Mas aí quando eu fiz uns 16 anos mais ou menos, eu já era extremamente apaixonada com o visual vampírico. Eu já me considerava uma vampira nessa época. Eu me considero uma vampira desde os 15, 16 anos, mais ou menos. E assim, eu era apaixonada com a cor vermelha. O vermelho sempre me lembrou sangue e sempre foi sabe, um gosto que eu tinha na minha vida. Eu queria colocar vermelho em tudo. Então eu resolvi pintar meu cabelo de vermelho. Então, foi aí que começou outra luta na minha vida. Porque eu já relaxava o cabelo, eu já passava pente quente no cabelo, então eu comecei a descolorir o cabelo também, e depois dessa descoloração eu ainda passava uma tinta por cima. Então já eram 3 químicas diferentes e mais um pente quente no cabelo. Então o cabelo tava pedindo socorro já. Mas aí eu pintei o cabelo de vermelho e ele ficou desse jeito, gente. Ficou lindo, nossa, eu amava esse cabelo. Era o cabelo assim, o cabelo mais bonito que eu já tive com o cabelo liso. É o cabelo que eu mais gostava e assim, eu me sentia uma vampira com ele, sabe? Então, eu amava. Mas assim, vocês estão vendo aí algumas fotos com o cabelo vermelho e eu me sentia muito bem, pra ser sincera. Eu gostava muito de alisar o meu cabelo, de deixar ele liso. Era o que eu gostava na época, era o jeito que eu me via bem, era o jeito que eu me sentia bem. Então, tudo que eu fazia era pra me sentir mais feliz, era pra me sentir mais realizada, o que eu era por dentro. Então, se eu fazia essas coisas, primeiramente era porque eu gostava. Mas eu também fazia porque eu também queria ser aceita. Eu queria entrar no meio das pessoas, da galera, da tribo que eu participava naquela época. E como eu sempre gostei de vampiros, eu nunca tinha visto uma vampira negra usando o cabelo cacheado. Tem a Akasha, né? A Akasha é a vampira do filme A Rainha dos Condenados.
E ela é negra, mas ela usa o cabelo liso. Ela não usa o cabelo crespo ou cacheado. E assim, eu não queria ser diferente, sabe? Eu queria me parecer com a única referência de uma vampira negra que eu tinha, que era a Akasha. A Akasha é a minha maior inspiração na minha vida toda. Desde quando esse filme lançou, eu sempre fui apaixonada com ela. Depois eu descobri o livro da Anne Rice. Eu até tenho ele aqui. É esse aqui. E assim, a Akasha foi a minha maior referência no meio vampírico, porque ela é uma vampira negra. Mas ela é uma vampira negra que usa o cabelo liso. E eu queria ser uma vampira, ter o visual vampírico também. Então eu gostava da forma que meu cabelo era, porque ele era vermelho, era a cor que eu mais gostava, ele era liso, então me sentia bem, e ele tava num comprimento bom, porque nessa época eu cuidava muito dele, então ele não tava quebrando tanto assim, mas não quebrava tanto assim porque foi o começo, mas calma lá que eu vou explicar melhor. Mas enfim, aí eu fiquei com o cabelo assim por acho que uns 2 anos mais ou menos. E aí, assim, eu sempre fui a louca do cabelo, gente. Eu sempre gostei de mudar, sempre gostei de ter o cabelo diferente, de me ver no espelho de formas diferentes. Então eu tava sempre mudando meu cabelo. Então eu resolvi mudar o meu cabelo de novo. Então do cabelo vermelho, que eu usei esse mais ou menos uns 2 anos, eu pulei pro cabelo roxo. Quando eu usava o cabelo vermelho, eu relaxava ele de 2 em 2 meses. Aí eu alternava de 2 em 2 meses relaxando, e aí de 2 em 2 meses eu descoloria, e todo mês eu pintava, e 2 vezes por semana eu passava o pente quente. Só que teve uma época que eu parei de passar o pente quente porque minha irmã comprou uma prancha e comecei a passar prancha. Então, era esse o cronograma que eu tinha pra manter o meu cabelo daquela forma. Mas enfim, eu pintei o cabelo de roxo e eu amei. O roxo ficou lindo também, porque era uma cor que eu também gosto. Só que aí o que acontece? Aqui na foto vocês estão vendo quando eu pintei ele de roxo e ele quebrou todo. Gente, ele quebrou todo. Daqui ele passou pra aqui assim, mais ou menos. Ficou todo ralo, por causa que eu tive que descolorir ele umas 3 vezes pra poder sair o vermelho e ficar louro pra me jogar o roxo. E quebrou muito, 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 e ficou de um jeito que não tava me agradando. E aí eu fui e resolvi colocar um mega hair no cabelo. Eu resolvi colocar um mega hair pra deixar ele um pouco mais cheio e deixar ele grande, porque eu gostava de usar cabelo grande na época. Então nessa foto aqui tá o dia que eu descolori, e logo abaixo também tá o dia que eu coloquei o mega hair e descolori junto. Pintei da mesma cor que tava o meu e coloquei o mega hair. Ficou lindo, ficou maravilhoso esse roxo aqui. Mas aí eu deixei o cabelo roxo por algum tempo. Aqui vocês estão vendo algumas fotos que eu tinha. Ele às vezes ficava um roxo claro, às vezes ficava um roxo escuro, mas era uma cor que eu gostava muito. E tava sempre aquele processo, né, de 2 vezes no mês eu alisar a raiz. Nessa época eu tava alisando o cabelo já com progressiva. Eu parei de usar o relaxamento e pulei pra progressiva. E passava o descolorante de 2 em 2 meses, fazia a progressiva de 2 em 2 meses, pintava todo mês e passava prancha a cada 3 dias mais ou menos, que dava 2 vezes na semana. Então era uma luta mesmo pra manter o cabelo lindo desse jeito, que era um jeito que eu achava maravilhoso. Mas aí, enfim, foi passando o tempo, meu cabelo foi ficando fraco, foi ficando quebradiço. Ele não tava mais aguentando esse tanto de química que eu jogava nele. E assim, eu já tava entrando em estado de desespero, porque o mega hair que eu usava também tava prejudicando meu cabelo. Eu usava aquelas telinhas de tic-tac que você prende aqui atrás. Então chegou uma época, pra vocês terem noção,
como que foi horrível que o tic-tac que eu colocava aqui arrancou e eu fiquei careca. Deu um bolo careca assim, ó, aqui no meu cabelo. E eu tinha que começar a prender ele um pouquinho mais pra cima. E isso demorou muito tempo pra voltar a crescer cabelinho ali no lugar. E o Mega Hair tava destruindo com o meu cabelo, assim como a química também tava. Mas aí beleza. E eu, né, como uma louca que eu sempre fui, gente, mais uma vez eu resolvi trocar de cor de cabelo. E aí o que eu fiz? Eu voltei pro vermelho de novo. Eu tirei o roxo e voltei pro vermelho de novo. E aí ele ficou dessa forma aqui, que ficou lindo também. Mas até o Mega Hair quebrou. Vocês veem aí que tipo assim, o Mega Hair também diminuiu. O Mega Hair quebrou, meu cabelo quebrou. Então tava corroendo meu cabelo todo, esse tanto de coisa que eu tava fazendo. Mas ainda assim eu queria manter essa aparência. Eu queria ter o cabelo liso, eu queria ter o cabelo colorido e eu queria ser a pessoa que eu queria ser. Então eu passei por cima disso tudo só pra ter esse cabelo aqui que vocês estão vendo. Mas aí eu fiquei não muito tempo, não fiquei nem um ano com o cabelo vermelho. E aí eu resolvi comprar outro Mega Hair, um maior, mais cheio, porque esse que eu tava já tava bem pequeno e quebradiço. Então eu resolvi, já que eu já tinha comprado um Mega Hair novo, eu resolvi pintar o cabelo de novo. Então lá vai eu pintar o cabelo de novo. Aí eu resolvi pintar ele de azul. Só que, gente, o vermelho, o cabelo vermelho, quando você descolore ele não é fácil de tirar a cor vermelha. Ele primeiro fica alaranjado, aí depois vai ficando rosado, mas pra chegar no tom de louro é muito, muito difícil. Então, pra conseguir chegar no tom de louro, eu descolori o cabelo 3 vezes no mesmo dia. Gente, o meu cabelo virou uma bucha. Sério. Assim, nossa, gente, não dá nem pra explicar pra vocês, mas ficou parecendo, sabe aqueles cabelos de nylon quando fica, parece que eu peguei um cabelo de nylon, queimei ele e esfarinhei ele. Ele ficou muito elástico, eu puxava o cabelo e ele esticando, esticando, esticando e depois pá, estourava. E, nossa, foi assim, ai gente, sério, eu não gosto nem de lembrar porque... Ai, não foi legal, sabe? Não foi bom essa época da minha vida. Por mais que eu tava tendo o cabelo que eu queria, eu tava sofrendo muito, sabe? Eu tava me matando, eu tava me desgastando pra ter esse cabelo e isso não tava me fazendo bem. Eu tava vivendo em prol de ter uma aparência e eu não fazia mais nada. E tava acabando comigo. Mas enfim, né? Ok. Aí não tinha como voltar atrás mais. O cabelo tava quebrado, tava elástico, mas eu tinha que continuar. Aí eu peguei, fiz uma boa hidratação, fiz uma queratinização, passei vinagre e tudo, e o cabelo assim ficou menos pior. Aí eu fui, pintei, né, de azul. E gente, quando eu joguei a tinta azul, eu pintava o cabelo com anelina. Quando eu joguei a anelina azul, o cabelo tava meio laranjado. E o cabelo ficou preto. Eu joguei a tinta azul em um cabelo que tava laranjado e ele ficou preto. Sério, ficou preto. E aí eu chorei, desanimei da vida, fiquei triste. Só que assim, eu tava tão focada em ter o cabelo azul que eu fui lá e foi eu e minha irmã tava me ajudando muito nessa época também. Eu e minha irmã, a gente saiu andando pelo bairro e conseguiu achar um lugar que vendia pó descolorante e água oxigenada, porque a gente sempre morou em lugar pequeno, zona rural, essas coisas assim, então não era todo lugar perto da nossa casa que tinha essas coisas. Então a gente foi lá e conseguiu achar esse lugarzinho que vendia, e a gente comprou assim, qualquer marca que tinha, e eu fui lá e passei de novo. Passei água oxigenada,
passei o pó descolorante, a raiz do meu cabelo pegou fogo e começou a doer, começou a queimar, começou... Gente, sério, foi assim, parecia um filme de terror, de tão bizarro, estranho e... Sabe, foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Só que aí eu acho que porque eu tinha jogado a anelina ela é menos forte do que a tintura. Então a anelina saiu muito rápido do cabelo, não demorou nem 5 minutos e já tinha saído. Então aí eu consegui fazer ele ficar num tom puxado pro roxo. Mas aí eu peguei e joguei a tinta azul de novo. Mas ele não pegou muito bem, ele ficou de várias cores. E eu joguei essa cor também no Mega Hair, o Mega Hair também ficou de várias cores. Mas assim, eu consegui pelo menos deixar ele sem ser preto. E aí ele ficou desse jeito aqui. Mas, assim, ficou bonito. Mas a estrutura dele tava péssima. Ele ficou de um monte de cor, de cores estranhas. Ele ficou com essa franja meio puxado pro verde. Aí o resto do cabelo ficou meio uma mistura de roxo com azul. Aqui na raiz assim ficou puxado pro rosa. Ficou de um monte de cor, mas eu preferi não mexer porque eu tava com medo do meu cabelo cair mesmo. Eu tava com medo de eu ficar careca. Aqui eu tô com o Mega Hair. Ele era um Mega Hair gigante, então eu dobrava a pontinha dele pra dentro pra não ficar tão grande, porque eu não queria cortar, porque eu sabia que ele ia quebrar. Então eu ia dando uma hidratação nele pra ver se ele melhorava antes de cortar. Mas aí ficou esse tanto de cor. Até que não ficou feio, ficou até bonito, mas o cabelo tava destruído ali, gente, sério, tava destruído. Mas aí eu fui cuidando do cabelo e fui... comprando coisas, né, pra passar no cabelo. Nessa época eu ganhava bem no meu serviço e eu morava com meus pais, então eu não tinha muito gasto. Então eu dei uma prioridade total a cuidar do meu cabelo e recuperar ele pra eu não ter que raspar a minha cabeça, porque ele tava caindo bolos quando eu penteava. Então eu tive que dar essa força a mais pra ele, cuidando a mais, né, pra ele poder ficar mais forte. Então ele foi ficando assim, igual vocês estão vendo. Aqui eu tô com o Mega Hair, eu tô com o Mega Hair solto. Foi num evento que eu fui na época e assim, eu tinha sempre que usar ele preso aqui atrás. Porque se eu soltasse, o meu cabelo tava todo quebrado. Então ia ficar um tanto de quebradinho na frente com o Mega Hair liso atrás. Então ia ficar bem esquisito. Mas aí o tempo foi passando, o meu cabelo foi se recuperando, eu fui jogando a tinta azul nele, ele foi pegando mais, aí ele foi ficando dessa forma aqui, dessas fotos que vocês estão vendo. E o meu cabelo nessa época, ele tava mais ou menos aqui, então não dava tanto assim pra perceber o quebrado dele por causa do aplique, mas ele tava assim, bem ralinho, bem fino e... Foi um processo longo pra fazer ele se recuperar. E mesmo assim ele continuava quebrando, viu, gente? Mesmo com o tempo passando, por causa disso tudo que vocês já sabem que eu fazia, né? Tanto passar progressiva, quanto descolorir o cabelo, quanto pintar e passar prancha. Era assim, era diário isso que eu fazia. Eu tava sempre fazendo, então ele tava sempre se degenerando e eu sempre tendo que ir lá recuperar ele. Então foi uma coisa assim que eu tive que acostumar, porque foram anos fazendo isso. Eu comecei a pintar o cabelo ali com 16 anos, descolorir, né? Porque pintar mesmo, eu comecei a pintar mesmo com 12, quando eu tinha cabelo preto. Então eu sempre pintei cabelo, sempre descolori, sempre relaxei, sempre fiz progressiva. Isso tudo foi me cansando. Sério, foi me esgotando. E, sei lá, foi uma época que eu me sentia muito bem, assim, fisicamente. Eu me olhava no espelho e eu amava o que eu via, mas o meu psicológico tava, assim, cansado, de verdade. Tava exausto. Mas, mesmo estando exausta, mesmo estando cansada, eu gostava disso aqui. Eu gostava de ser desse jeito.
Eu gostava de ver o meu cabelo desse jeito. Eu gostava de como esse cabelo caía bem com o meu visual. Eu gostava de passar na rua e as pessoas ficar olhando, falando, falar que meu cabelo era bonito. Eu gostava dos elogios. Isso me deixava bem. Eu gostava de todo esse universo de ter o cabelo colorido e grande e liso. Então, não era uma coisa que eu vou falar pra vocês que eu não gostava, porque eu amava isso. Mas por mais que eu amava esse cabelo, porque eu era apaixonada com esse cabelo, e esse cabelo, assim, caía super bem com o meu estilo, ainda mais porque eu era uma negra com o cabelo colorido e o cabelo liso, então chamava muito a atenção. Mas por mais que eu amava isso tudo tinha um preço muito grande. Tinha um preço de tá sempre ali queimando o meu cabelo, tá sempre ali jogando química que doía, porque, gente, pelo menos em mim, relaxar o cabelo e fazer progressiva doía muito. Era uma coisa que, assim, queimava, doía, ardia, coçava. E, assim, passar noites em claro, às vezes, eu demorava horas pra passar prancha em mim mesmo, porque isso tudo que eu fazia sozinha. Eu não ia no salão. Era tudo eu e a minha irmã que fazia. Minha irmã era a única pessoa que me ajudava. Então, tipo assim, às vezes a gente passava horas fazendo isso. Então isso tudo, assim, era muito... Ai, gente, sério, era muito cansativo. Era muito dolorido. Eu gastava rios de dinheiro no cabelo. Eu gastava um dinheiro que eu poderia estar investindo. Na época, na minha loja, que eu tinha a loja Obscura Relíquias, eu já expliquei pra vocês em um vídeo aqui que eu tenho aqui no canal como eu abri essa loja minha. Então nessa época eu tava investindo, eu era empreendedora. Eu tava abrindo uma loja física de produtos alternativos, produtos sombrios. E eu podia estar investindo dinheiro nessa loja e tempo. Mas eu tava ali, ó, investindo dinheiro, muito dinheiro e muito tempo nesse cabelo. Então, assim, era muita coisa ruim só pra ter esse gosto de ter o cabelo liso. E colorido também, que eu usava ele colorido. Então, assim, foi muito cansativo. Mas aí eu não tava mais aguentando isso que tava acontecendo com o meu cabelo. Então eu resolvi, assim... Eu resolvi tentar usar ele pelo menos sem a prancha. Como eu tava fazendo progressiva, eu resolvi deixar ele, pelo menos os dias que eu não tivesse que sair, que eu não fosse fazer evento, porque eu também trabalho com produção de evento. E como eu fazia evento a cada 2 meses, eu resolvi então passar prancha só o dia que eu tivesse evento. Então eu deixava ele mais natural possível, que eu conseguisse, dentro de casa e pra ir trabalhar, pra ir pra loja. E, assim, não ficava tão ruim, né? Porque ele tava com progressiva, mas na minha cabeça tava péssimo. Mas aí ele ficou ondulado, né? Esse tempo que eu não tava passando prancha nele, ele ficou, assim, não tão cacheado, porque ele tava com progressiva. Mas a progressiva que eu fazia era um pouco fraca, então ele ficava assim, com essas ondas. E, assim, pra mim, tava já feio. Eu já não gostava, mas era o que eu tinha que fazer pro meu cabelo não cair. E assim, eu tava me sentindo muito mal de tá fazendo isso todo, já tava desgastada com esse processo todo. E aí eu já não tava gostando do que eu tava vendo no espelho mais, porque eu tava tendo que usar o cabelo ondulado. Então, assim, gente, eu resolvi tomar uma decisão que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu resolvi, então, parar de vez de usar o cabelo com mega hair, porque o mega hair tava comendo meu cabelo. Eu tava careca na parte de baixo já. E resolvi também parar de pintar o cabelo de colorido, porque tava acabando com o meu cabelo, tava acabando com a minha saúde mental e também acabando com a minha saúde física, porque aquela química toda provavelmente não tava sendo boa pra minha cabeça. Então eu resolvi cortar o meu cabelo. Eu cortei o cabelo igual vocês estão vendo nessa foto. Aqui foi o dia que eu cortei.
eu cortei ele e logo em seguida pintei de preto. Eu primeiro cortei e depois pintei de preto e deixei as pontinhas um pouquinho azul ainda, pra mim pelo menos acostumar com ele preto, mas não tão preto assim. Mas aí ele foi ficando pretinho, igual essas fotos que vocês estão vendo, e eu fui acostumando, eu fui gostando do que eu tava vendo. Eu achei que eu fiquei mais, sei lá, mais sombria, com o cabelo mais escuro. Eu achei que eu fiquei mais séria, mais madura também. Então eu fui acostumando com o cabelo e o cabelo foi mudando, gente. Ele foi mudando porque eu não tinha mais que ficar descolorindo o cabelo a cada 2 meses, pintando o cabelo a cada 1 mês. Eu só precisava manter a cor mesmo, e essa cor, o preto, ele não sai fácil. Então eu não precisava ficar pintando ele como antes, nem descolorindo. E só isso aí já fez o meu cabelo, assim, mudar todo, sabe? Ele já começou a crescer mais, ele já parou de quebrar, ele já começou a ficar mais hidratado, com mais brilho, e isso foi me deixando muito feliz. Mas aí eu resolvi, assim, começar a usar o cabelo também, igual eu tava usando antes. Eu resolvi usar ele pranchado só o dia que eu fosse sair. E eu não saía muito de casa nessa época. Na verdade, até hoje eu não saio muito de casa, ainda mais na pandemia, mas nessa época eu não saía muito de casa. Eu saía só para os eventos. Nessa época também, eu já não tinha mais a minha loja física, eu não tinha Obscura Relíquias físicas mais. Eu trabalhava só com online, então eu não tinha que ir todo dia pra loja, igual eu ia antes. Eu trabalhava em casa, então pra mim tava sendo mais fácil. Eu só tinha que sair para um curso que eu fazia um curso de costura, então assim, era no meu bairro mesmo, então eu fazia um penteado, eu prendia, fazia um rabo de cavalo e tava tudo certo. Então eu fui pegando gosto em ver o meu cabelo começando a ficar mais saudável, sabe? Mas aí essa então foi a primeira transição que eu entrei. O tempo foi passando e eu fui pegando gosto a ver o meu cabelo crescendo natural e resolvi não fazer progressiva mais. Eu já não tava pintando, já não tava fazendo nada nele mesmo, só a progressiva. Então eu fui deixando pra ver como é que ia ficar. E o cabelo foi crescendo, foi se desenvolvendo e assim, eu comecei a amar o que eu tava vendo, sabe? Então ele começou a ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo, que é meio ondulado, mas ainda assim com química, né? Porque nessa época aqui o cabelo devia ter isso aqui só de crescimento. Então as pontas todas estavam cheias de progressiva ainda. Mas ele começou a se desenvolver e eu comecei a gostar. Mas aí o cabelo foi se desenvolvendo, dia de evento eu usava ele dessa forma. Dia que assim, que eu tinha que sair pra lugares mais tranquilos, eu usava ele sem estar com prancha. E aí foi indo. As coisas foi fluindo. Eu esqueci de falar, mas nessa época também eu participava de um grupo de teatro que chamava Teatro dos Horrores, era um teatro de terror. E a gente ensaiava todo sábado. Então todo sábado eu sempre tentava dar um jeito ali no cabelo, com um penteado, com alguma coisa pra mim não ter que passar prancha. Mas às vezes eu ainda passava, então às vezes eu tinha que usar ele assim. E dessa forma aqui eu passava aquele babyliss. Às vezes eu enrolava com a prancha mesmo e outras vezes eu enrolava com o dedo e colocava um pregador nisso com ele liso, pra ele ficar com essas ondas, pra mim já ir acostumando com o cabelo com onda. Então, muitas vezes, pra ir pro ensaio do teatro, eu passava prancha sim. Mas aí, o cabelo foi crescendo, a raiz foi inchando, foi ficando cheia. E, pra quem não sabe, quando a gente faz uma química muito forte no cabelo e deixa a raiz crescer, essa raiz, ela cresce com scab hair. O scab hair, ele é um cabelo muito difícil de lidar com ele. Ele é um cabelo muito seco, muito ressecado. Então o cabelo assim já cresce violento, sabe? Já cresce assim desanimando total o ser humano. E foi o que aconteceu comigo.
Quando o cabelo tomou um tamanhozinho assim, eu já comecei a ver aquilo ali já não começou a me agradar tanto, mas aí eu ainda assim fui tentando passar por cima disso tudo. Então eu vi um vídeo de uma menina aqui no YouTube e ela ensinou a fazer trança embutida, 2 tranças embutidas e dormir. E aí quando você soltava, a raiz do cabelo tava mais domada e o cabelo tava mais cacheado. Então, nessa foto aqui, eu tô até com a minha mãe, essa é a minha mãe. Mãe, eu te amo, sei que você tá vendo o vídeo, porque eu sei que vocês da minha família sempre vê. Mas nessa foto aqui, eu tô com essa trança. É a única foto que eu tenho que dá pra ver essa trança. E eu usava essa trança e quando eu soltava, ele ficava desse jeito aqui. Igual tá na foto. E ele ficava bom, ele ficava bonito. Eu usava esse penteado, né, com o cabelo de lado. Então, eu tava conseguindo lidar com isso sim. E aí eu fui deixando, o tempo foi se passando e eu tava assim, me sentindo... Claro, né, a transição a gente se sente estranha, se sente feia, mas tava tudo tranquilo ainda. Mas aí o tempo foi se passando, meu cabelo foi se desenvolvendo e assim, eu tive muito apoio do meu marido nisso. Então foi uma coisa que pra mim me ajudou muito. O meu marido, foi ele que me fez entrar na transição. Foi ele que me deu essa força pra mim começar a assumir o cabelo que eu tinha. Ele sempre falava que meu cabelo era muito bonito, então ele sempre foi muito gentil comigo e sempre me deu esse apoio que era o que eu tava mais precisando naquela época. Ele também usa o cabelo cacheado, então pra mim foi uma inspiração que eu tive, foi uma inspiração dele ter o cabelo grande cacheado, me fez querer também ter o cabelo daquela forma. E assim, gente, entrar na transição pra mim foi muito bom, porque eu me privava de muita coisa por causa do meu cabelo, sabe? Eu recebia convites pra ir na cachoeira, pra ir no clube, e eu sempre recusava. Eu nunca queria estar num lugar que tivesse água. Então, eu nunca queria que as pessoas me vissem com o cabelo molhado e muito menos com o cabelo seco depois que eu molhei. Então, eu recusava muita coisa. Eu não ia em clube, eu não ia em cachoeira, eu não ia em praia, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar ao me ver com o cabelo natural. Então, era assim, eu perdi muita coisa legal na minha vida por causa disso. Então, sei lá, sabe? Entrar na transição foi bom também por causa disso. E falando nisso, gente, tem uma história bem rapidinho. Eu sei que o vídeo tá gigante, mas eu tô tentando explicar tudo pra vocês. Mas teve uma história que foi, assim, lamentável que aconteceu comigo. Uma vez eu tinha cabelo vermelho e a gente juntou, eu e umas amigas minhas, a gente foi no clube e eu fui de prancha no cabelo. E eu não quis entrar na água por causa que eu não queria molhar meu cabelo. Então eu via todo mundo se divertindo, eu via todo mundo nadando, todo mundo feliz ali no calor que tava fazendo, todo mundo na água, e eu lá só olhando, porque eu não queria molhar meu cabelo. Então eu me privei de muita coisa por causa dessa obsessão em ter o cabelo liso. Então na transição foi começando a me fazer muito bem no começo da transição. Ela me fez muito bem por causa disso, porque eu pude finalmente ir nos lugares que eu queria ir, mas não ia por causa do cabelo. Quando eu casei mesmo, eu fui morar em Paraupeba. Eu morei lá em Paraupeba por quase 3 anos. E em Paraupeba tem muita cachoeira, muita cachoeira. Então eu e meu marido, a gente sempre ia. E ter essa liberdade de sentir a água caindo no meu cabelo, de não ligar pra como ele vai ficar depois que secar. Gente, isso foi me florescendo, sabe? Foi me deixando mais feliz por dentro. E aí isso foi me dando força pra continuar a transição, porque me fazia bem tá tendo o cabelo assim, livre de química e livre de alisamento, livre de progressiva, de chapinha e tudo. E começou assim, minha transição começou muito bem, sabe? Mas, como tudo que é bom tem um fim, eu assim, porque eu fui morar em Paraupeba, eu fiquei longe da minha família e aconteceu outras coisas também. E isso tudo acentuou muito os meus problemas psicológicos.
Pra quem não sabe, eu sofro de depressão. Eu já fiz tratamento por vários anos com psiquiatra e psicólogo e a minha depressão ela foi se acentuando. Então, por causa disso, eu engordei muito. E eu engordei 15 quilos. Eu pesava ali pros meus... Quando eu tinha uns 24 anos, eu devo que pesava uns 47, mais ou menos. E eu pulei assim pra 60, 62 em questão de meses. E assim, a minha autoestima foi só murchando. Eu tava em transição, o cabelo tava crescendo, muito cheio, muito alto, por mais que tava sendo bom e eu tava assim, me sentindo livre, mas eu não tava me sentindo bonita. Assim, e aí com esses quilos que eu ganhei, eu comecei a ficar com a autoestima muito ruim e aí eu parei de vez de sair de casa. Eu não saía de casa pra nada, nem pra ir na padaria. Eu me olhava no espelho e eu chorava todos os dias. E foi, assim, uma coisa muito difícil pra mim. E como eu morava numa cidade pequena, assim, longe da minha família, eu só tinha meu marido e a minha sogra. Então, eles aguentaram muito choro meu, eles teve que me dar muito apoio nessa fase. E assim, aí eu e meu marido, a gente resolveu, pra ver se eu melhorava um pouco, a gente resolveu ir na praia. Eu não conhecia a praia, foi a primeira vez que eu ia ir na praia. E isso, assim, a gente resolveu fazer isso pra ver se melhorava meu humor. Meu marido estava entrando de férias, então a gente resolveu dar esse passo e fazer uma viagem juntos. Aí já começou a bater aquela insegurança. Eu usava o cabelo, eu tava usando nessa época o cabelo trançado, as duas trancinhas, dormia e no outro dia eu soltava e prendia de lado. E quando eu molhava o cabelo e deixava ele secar natural, ele ficava assim, muito estranho, porque é a transição, né, gente? Não tem como eu falar que você vai ficar bonito na sua transição, porque assim, o cabelo fica com várias texturas diferentes, você fica assim, sem saber como domar ele fica difícil de pentear, fica muito ressecado. Então assim, é claro que a gente vai ficar com o cabelo mais feio na transição. Então isso é super normal. Eu não entendia isso. Eu não entendia que o meu cabelo ia ficar daquele jeito, mas que depois ele ia mudar. Eu achei que o que tava crescendo era o que eu ia ter. E eu não queria aquele cabelo. Eu sei que eu devia aceitar o cabelo que eu tinha, mas eu tava muito infeliz com aquilo, então eu queria ter o cabelo cacheado, mas eu não queria ter o cabelo crespo. Porque ainda assim eu mesmo tinha preconceito comigo mesma. Eu tinha um preconceito absurdo com o meu próprio cabelo. Eu achava o cabelo crespo lindo, mas nas outras pessoas, em mim, eu não queria. Em mim eu queria um cabelo cacheado, não queria o cabelo crespo. E eu não entendia que assim, que eu era bonita, que eu ia ficar bonita quando eu saísse da transição, que eu ia me acostumar com tudo. Então isso aí foi só enchendo minha cabeça de coisas, sabe? E aí por causa dessas coisas e por causa da depressão, a depressão ela entope a sua mente de um monte de coisas que nem existe, que nem é verdade. Então, por causa disso tudo, eu tava assim, eu tinha aumentado muito o meu peso, minha saúde não estava bem, minha saúde mental também não estava bem. O meu cabelo, eu não estava aceitando o que estava crescendo e eu queria me sentir bem na praia. Eu queria ir pra praia e ficar bem. Então eu vi um vídeo de uma menina que estava falando de um produto que abaixava o volume do cabelo e abria os cachos, mas que não tirava os cachos. Então eu resolvi passar isso no meu cabelo. Eu não vou falar aqui qual produto que era, porque ele prometeu uma coisa pra mim. Esse produto prometeu que ia abaixar o meu cabelo e abrir os cachos, mas eu comprei o produto e passei. Eu não deixei nem 5 minutos. Eu passei só na raizinha, porque eu queria ter a minha raiz baixa. Eu não queria perder os meus cachos, eu queria só ter a raiz baixa.
Então, eu devo que tava com mais ou menos 1 ano de transição. Aí eu fui e passei esse relaxamento no meu cabelo e o meu cabelo ficou com a raiz lisa. Lisa, realmente. Ele ficou com a raiz lisa e com as pontas cacheadas. Eu chorei muito, porque não era o que eu queria. Eu não queria ter o cabelo liso de novo. Eu sei que as pontas estavam cacheadas, mas a raiz estava lisa e não era o que eu queria. Então eu chorei muito, mas ele ficou domável, pelo menos. E aí o meu cabelo ficou dessa forma. Aqui eu tava com esses quilos a mais. E eu, assim, depois que eu fui penteando o cabelo e tudo, eu gostei. Eu achei que ficou bom, porque ele ficou baixinho, ficou com as pontas natural e tudo. E assim, eu fui gostando. Eu achei que combinou até comigo e curti esse cabelo. Como vocês podem ver nessas fotos que tá passando, o meu cabelo ele abriu realmente os cachinhos, porque quando eu lavei o produto, o que tava na raiz desceu para as pontas, então também mudou a estrutura das pontas. Mas aí assim, fui pra praia, o cabelo ficou do jeito que vocês estão vendo, ficou assim, lindo. Eu gostei, ficou bonito e tudo. Mas aí o tempo foi passando e o cabelo voltou a crescer. Eu tinha ficado 1 ano na transição e aí eu saí dessa transição e assim, depois de tudo que eu passei por 1 ano, eu relaxei o cabelo de novo, mas ele ficou de um jeito que eu gostei. Mas aí o tempo passou e a raiz começou a crescer. E aí começou a raiz ficar crespa de novo, o meio ficou liso e as pontas ficou cacheada. E aí foi ficando isso aí, que vocês estão vendo nas fotos, que é a raiz crespa, o meio do cabelo liso e o resto cacheado. E assim, a autoestima foi abaixando de novo. Eu consegui perder meus quilos que eu tinha engordado, eu consegui voltar ao meu peso normal, porque eu sou baixinha, então eu tava acima do peso. O meu peso ideal é 46 quilos, porque eu sou muito pequena, mas aí eu consegui voltar ao meu peso. Mas o cabelo, infelizmente, eu tava entrando na segunda transição de novo. E aí, assim, aquilo tudo de novo. Sofrimento, scab hair, tendo que fazer trancinha no cabelo de novo. E assim, o cabelo ressecou, né? Ressecou muito, porque eu passei química de novo. E todo aquele sofrimento. E toda aquela... Tudo aquilo de novo que assim, dói só de lembrar. Mas aí então, vai lá eu entrar na transição capilar pela pela terceira vez. Pela terceira vez. Porque a primeira vez que eu entrei, eu fiquei 1 ano. Não, calma. A primeira vez que eu entrei na transição, eu não aguentei e passei a progressiva. Aí depois, a segunda vez que eu entrei na transição, eu não aguentei e passei o relaxamento, que foi essa vez agora. E aí então eu entrei na terceira vez da transição. Foi isso mesmo. Então, gente, 3 vezes passando pela transição. Sério. Chega a ser assim, até vergonhoso falar que eu tive que passar 3 vezes pelo mesmo processo pra poder começar a me aceitar. Mas aí, o que acontece? O meu cabelo, ele foi crescendo de novo, né? Ficando com essas 3 texturas diferentes. Mas eu fui aguentando. A terceira vez que eu entrei na transição foi em outubro do ano retrasado. Foi quando eu fui na praia. A primeira vez que eu entrei na transição foi quando eu tinha cabelo azul e resolvi usar o cabelo preto. Que aí eu cortei e fiquei passando prancha nele. E aí depois eu não aguentei e passei progressiva de novo. Aí, depois dessa progressiva, que foi aquelas fotos que vocês viram com o cabelo meio ondulado, aí que foi que eu fui deixando crescer e depois passei esse relaxamento. Mas aí, dessa vez agora, eu fiquei firme.
Essas fotos que vocês estão vendo são fotos recentes, são fotos de um ano pra cá, um ano e meio pra cá. E o meu cabelo foi crescendo, foi desenvolvendo e eu fui cortando ele aos pouquinhos. Como eu falei no vídeo anterior, eu sempre cortava um dedo todo mês. E sempre que possível eu cortava muito, cortava mechona assim. E fui cortando, fui tirando, tentando tirar aquela química, tentando me livrar daquilo e tentando tomar coragem pra finalmente cortar o meu cabelo e ter esse cabelo que vocês estão vendo aqui. E o tempo foi se passando e eu fui firme. E aí, assim, eu fui tomando gosto pelo meu cabelo. Ele foi crescendo, eu fui, assim, aceitando que o meu cabelo tinha uma textura mais crespa e não mais cacheada. E eu fui gostando do que eu tava vendo. Eu fiquei mais tempo nessa transição. Nessa última transição, nessa terceira transição, foi 1 ano e 7 meses. Fui tendo o apoio de vocês. Fui tendo o apoio da galera lá do Instagram, porque eu sempre falava disso lá no Instagram. Então assim, eu fui criando força, fui criando essa força e fui assim, tentando inspirar outras meninas que também estavam na transição, que também tinham o cabelo crespo ou cacheado. E fui assim, fui vendo que eu tava numa causa linda, uma causa que era ser feliz comigo mesma, sabe? E eu sempre quis ter o cabelo livre, sabe? E assim, ter conseguido, gente, foi uma realização muito grande na minha vida, foi um passo gigantesco na minha vida. E eu acredito que a partir de agora tudo vai mudar, sabe? Porque eu não tenho essas neuras mais com cabelo. Eu não tenho essa bobagem que eu tinha antes, que eu só ia ser bonita com o cabelo liso, ou que eu só ia ser alternativa ou sombria se meu cabelo fosse liso. Então assim, eu me sinto liberta, eu me sinto finalmente em dia comigo mesma, sabe? Assim, eu sei que meu cabelo vai florescer a partir de agora, eu tô cuidando dele, tô tentando fazer todos os procedimentos que um cabelo cacheado precisa. E agora é só cuidado, sabe? Agora é só carinho, é só amor, é só ternura e só felicidade com o meu cabelo, porque isso é o que eu quero. Isso é o que eu sempre quis, mas nunca tive coragem, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo comigo. Então, assim, eu sei que esse vídeo ficou gigante, mas não tem como eu explicar quase 27 anos de sofrimento de cabelo, sabe? Então, eu tentei resumir tudo o máximo que deu, mas assim, é a minha história, sabe? Eu quero deixar registrado tudo isso que eu passei, porque eu sei que tem meninas igualzinho eu, que passou pelas mesmas coisas, que passou pelos mesmos sofrimentos, e eu sei que isso ajuda. Eu sei que ouvir isso de outra pessoa, da boca de outra pessoa, ajuda. E eu quero ajudar. Eu quero mostrar pra vocês que não tem essa, gente, de que o estilo alternativo só fica bonito com menino de cabelo liso, ou menino de cabelo grande, ou que você só vai ser bonita se você ficar ali alisando seu cabelo. Se você quiser alisar seu cabelo, alisa porque você quer, porque te faz bem. E não por influência, sabe? Por medo ou vergonha de ser o que você é. Assim, você tem que fazer o que você gosta e não o que você acha que as outras pessoas vão gostar, sabe? Eu sempre bato na mesma tecla aqui no canal, no Instagram, no Facebook, de que a gente tem que ser a gente mesmo. A gente tem que ser o que a gente gosta, o que a gente é, e a gente tem que dar a cara a tapa, sabe? Porque a vida é uma só. Então, se você ficar perdendo tempo sendo o que as outras pessoas querem que você seja, você vai viver a vida dos outros e não a sua, sabe? Mas, assim, se você tá na transição, força. Tenha força, porque a transição acaba, sabe? Ela passa. E quando isso tudo passar, você vai ter o seu tão sonhado cabelo natural, o cabelo que você quer ter. E, assim... tem dia, gente, que eu sei que dá vontade de desistir, dá vontade de largar tudo, ou assim, fugir, sabe? Mas
é nesses dias que você tem que se apegar ao que você quer. É nesses dias que você tem que ser forte e assim, não se abalar, não deixar a sua cabeça ficar dizendo coisas que você não quer ouvir, sabe? Tenha força, aguenta firme, porque passa. Eu tô falando isso porque eu acabei de passar por uma transição. Foi, assim, 3 transições e passou. Eu consegui cortar meu cabelo, eu tô aqui começando a, assim, ver os frutos de usar o meu cabelo natural. Eu ainda não sei mexer nele bem, porque tem poucos dias que eu cortei, mas eu tô, assim, todo dia eu me olho no espelho, todo dia eu tento fazer um penteado diferente, todo dia eu me amo um pouquinho mais, sabe? E, assim, tenha força, seja firme, sabe? Aguenta. E se você quer entrar na transição, vai com tudo, porque no final vale a pena, sabe? No final você vai ser o que você quer ser. E se você tá pensando assim, ai, mas eu não sei, olha, um conselho que eu te dou, não fica pensando. Não fica pensando no que vai ser, sabe? Não pensa em nada. Vive um dia após o outro, sabe? Vive um dia amando mais o seu cabelo, um dia sendo mais você. Então, assim, não pensa no que vai ser daqui pra frente. Se você quer entrar na transição, só vai, porque, assim, é igual eu falo, a vida é muito curta pra você viver a vida dos outros. Então, bora começar a viver sua vida agora, sabe? Então, sério, só vai. Assim, o cabelo cacheado, o cabelo crespo, ele é ótimo, porque você pode fazer várias coisas com ele. Você também pode passar prancha no seu cabelo. Você, assim, você pode alisar ele de vez em quando. Você não precisa passar química no cabelo pra ter o cabelo liso, sabe? Então, você não precisa achar que, nossa, nunca mais eu vou ver meu cabelo liso. Não, você pode passar prancha de vez em quando, ou quando você quiser. O cabelo é seu, sabe? Ninguém tem direito de falar nada. Então, vai com tudo. Usa seu cabelo liso, com trança, cacheado, sabe, da forma que você quiser, porque o cabelo é seu e você tem que se sentir bem com o que você é. Então, se você quer entrar na transição, entra na transição sabendo que você pode fazer aquelas tranças, várias tranças que, aliás, eu acho lindo. Eu só não fiz porque eu não tenho condição financeira de fazer e eu não sei fazer. Mas você pode fazer trança, você pode passar prancha se você quiser de vez em quando pra ficar diferente. Você pode usar vários penteados legais. Você pode usar aplique de cabelo, que também fica legal. Inclusive, de vez em quando eu uso alguns, eu até já postei no Instagram alguns apliques que eu uso lá só no rabo de cavalo, no dia que meu cabelo tá feio. Você pode usar o que você quiser, porque assim, não é porque você assumiu o seu cabelo que você tem que ficar com ele sempre da mesma forma. Pelo contrário, o cabelo cacheado e o cabelo crespo te dá várias oportunidades e possibilidades de ser cada dia de um jeito diferente. Mas então, galera, é isso. Eu falei demais nesse vídeo, eu sei, mas assim, é igual eu falei pra vocês, é uma forma de eu deixar registrado isso tudo, é uma forma também de eu desabafar, porque igual eu sempre falo aqui no canal, eu considero vocês meus amigos, sabe? Então eu quero dividir isso com vocês, eu quero poder falar, sabe, sobre as coisas que acontecem comigo, que aconteceu comigo, e assim, fazer esse vídeo foi uma forma que eu encontrei de dividir isso com vocês, até porque eu sei que tem muitas meninas que passam pelas mesmas coisas. E igual eu sempre falo, isso ajuda outras meninas a tomar a iniciativa ou a seguir em frente mais forte. Eu sei que isso ajuda várias pessoas e eu quero ajudar, então eu sempre falo aqui, esse canal é pra ajudar as pessoas, é pra informar as pessoas e assim, acima de tudo, pra falar sobre coisas do meio alternativo, do meio sombrio. E assim, tá na hora, gente, tá na hora do meio alternativo, do meio underground, parar com isso de que só tem menina de cabelo liso no meio, porque essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que a gente é cheia de pessoas super diferentes, porque cada pessoa tem
o seu jeito. Cada pessoa é diferente da outra, então não tem essa de padrão, sabe? Então tá na hora disso acabar, tá na hora de acabar com isso de que fulana não fica legal no meu alternativo porque ela é preta, ou porque o cabelo dela é duro, ou porque o cabelo dela é curto, parece sapatão. Gente, para, sabe? A gente fica linda de qualquer jeito, porque a gente, assim, até porque a gente é alternativo, gente, sabe? Então, só a palavra já diz tudo, então tá na hora disso mudar e eu quero ajudar nessa nova fase da cena, eu quero ajudar nisso tudo que tá acontecendo, sabe? Eu quero estar na linha de frente pra mostrar pras meninas que o cabelo crespo e o cacheado também é lindo e a gente também é linda. Mas então é isso, o vídeo ficou gigante, ok, mas eu acho que eu consegui falar tudo, tudo que tava entalado em mim nesses anos todos. Então comenta aqui pra mim o que é que você achou do vídeo, se você também tá na transição, se você passou pela transição, como foi a sua transição. Pode comentar o que vocês quiserem, eu adoro ler os comentários e eu respondo todos. E assim, eu tô muito feliz em estar dessa forma. Eu tô muito feliz em estar com o meu cabelo natural e é isso. Comenta aqui pra mim que eu vou ficar esperando o seu comentário, tá bom? Então galera, até o próximo vídeo. Então, tchau!